Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula e nessa aula nós vamos falar sobre os órgãos de padronização do protocolo TCP/IP. Bom, em redes de computadores, além dos desafios relacionados à comunicação entre os dispositivos, é preciso também estabelecer como todos os outros eventos ocorrem antes, durante e depois da comunicação realizada. Tudo deve ser previamente tratado. Muitas dessas questões são tratadas por diversas empresas diferentes, porém, sem a presença de órgãos de padronização. A tendência é que essas soluções sejam incompatíveis. Então, repare que se nós tivermos procedimentos, se nós tivermos protocolos, tecnologias e arquiteturas sendo analisadas de forma independente, nós vamos ter aí, inevitavelmente, a incorrência de incompatibilidade sobre esses procedimentos, protocolos ou tecnologias. Então, a ideia dos órgãos de padronização é exatamente permitir que exista uma centralização na arquitetura e no funcionamento aí da comunicação das redes computadoras, por isso existem os órgãos de padronização. O primeiro órgão que a gente vai falar é o I3E. O I3E é um Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica. Ele é uma organização sem fins lucrativos para estudos de implementações e padronizações na área de elétrica e eletrônica, como o próprio nome já diz. Eles desenvolveram padrões e nomearam seus padrões. O padrão referente à rede, ele começa com 802, então aqui já vai uma dica, né? Todo tipo de tecnologia que você identificar começando com 802, você já sabe que é um procedimento, um protocolo ou tecnologia voltado para o uso em redes. Então, nós temos inúmeras implementações do modelo OSI e eu vou dar para você aqui uma lista, né, de 5 implementações. Ao longo do nosso treinamento, desde o início até o final, nós vamos falar sobre inúmeros padrões do modelo OSI. Então, estou listando aqui para vocês apenas 5. Gente, existem muitos, mas muitos mesmo, né? Então, eu tenho 802.1, que basicamente é a força-tarefa do I3E, que tem por finalidade definir a compatibilidade entre o I3E e o modelo OSI, o gerenciamento da rede. Nós temos 802.2, que basicamente é uma subdivisão da camada de interface com a rede do TCP/IP em duas camadas, que é a camada de controle de link lógico, LLC, e a camada MAC. Nós ainda vamos falar sobre essas duas subcamadas posteriormente. Nós temos 802.3, que basicamente está referenciado pelas redes Ethernet ou CSMA/CD, né? Nós já havíamos falado sobre o CSMA/CD lá no treinamento de Network Cable. Nós já sabemos que o CSMA/CD é a técnica de acesso ao meio que as redes Ethernet utilizam. Então, basicamente, se você fala Ethernet ou CSMA/CD 802.3, você está falando praticamente da mesma coisa, é a mesma coisa. E nós temos 802.4, né, que são as redes Token Bus, ou seja, a estratégia de passagem de token sobre uma topologia em bus, né, que é a topologia linear. E nós temos 802.5, que são as redes Token Ring, que é a estratégia de passagem de token em topologia em anel. Nós temos 802.11, que são as redes wireless. E aí, pessoal, a designação ela sempre vai da esquerda para a direita, sendo que do lado esquerdo mais genérico e do lado direito mais específico. Então, por exemplo, 802 significa exatamente, de uma forma genérica, alguma tecnologia relativa à rede. Ponto 11 significa redes wireless. E se eu colocar 802.11a, por exemplo, eu estou falando de redes wireless que trafegam a 54 megabits na faixa de frequência de 5 GHz. Então, você repara que quanto mais você vai aproximando para a direita os padrões do I3E, mais você está tendo aí uma definição específica de determinada tecnologia. Bom, nós temos também a ICANN, né? A ICANN é basicamente o grupo responsável pela internet. Ele é um dos grupos mais representativos da internet, certo? Inúmeras responsabilidades estão relativas à ICANN. Se você quiser saber mais sobre a ICANN, tem o domínio aí, o site da ICANN, que é www.icann.org. Nós temos o IETF,
que é o órgão responsável pelo desenvolvimento e padronização dos aspectos físicos da internet. O IETF, sem dúvida, é uma equipe de tarefa muito importante. O site do IETF é o www.ietf.org. Nós temos a IANA, né, que é responsável pela coordenação dos servidores DNS raiz, endereçamento IP, protocolos e vários outros recursos da internet. É a IANA que basicamente faz isso. Nós temos a ISOC, que é a organização que representa os usuários da internet. A ISOC também é responsável pela criação de prospecção do uso da internet para o futuro, criação de estatísticas e várias outras características. Então, vou falar um pouquinho mais sobre a ICANN. Ela é uma entidade sem fins lucrativos, né, assim como o I3E, e é de âmbito internacional. Ela é responsável pela distribuição de números de IP, o Internet Protocol, pela designação de identificações de protocolo, pelo controle do sistema de nomes de domínio e pelo primeiro nível dos códigos genéricos, que são os GTLDs, e de países, que são os CCTLDs, e com funções de administração central da rede de servidores. Então, eu vou te dar apenas um exemplo do que seria uma tarefa da ICANN. Quando você tem um determinado nome de domínio, como por exemplo www.computeronline.com.br, na verdade, esse nome de domínio ele se chama uma estrutura FQDN. A sigla FQDN ela vem de Fully Qualified Domain Name, ou seja, nome de domínio completamente qualificado. O que seria uma estrutura FQDN? É uma estrutura basicamente que tem uma estrutura, uma parte dela identifica uma determinada empresa ou organização, que é a porção Computer Online. Uma outra parte, né, que é a GTLD, então, por exemplo, é a parte com, que significa ser um site comercial. Nós temos inúmeras GTLDs, não tem somente .com, existe .org, .mil e muitas outras GTLDs. Hoje em dia existem inúmeras GTLDs. E você tem também a parte CCTLD, que é a parte que identifica a administração do país, de origem do domínio. Então, .br significa que esse é uma CCTLD de um domínio brasileiro. Então, www.computeronline.com.br nada mais é do que uma estrutura FQDN, e essa estrutura ela é desenvolvida e padronizada pela ICANN, certo? Então, a ICANN é ela que desenvolve e libera para o uso os tipos de GTLDs e os tipos de CCTLDs que basicamente poderão ser utilizados. O IETF, como já foi falado, é uma comunidade internacional aberta e ela é composta por projetistas de rede, operadores, fabricantes e pesquisadores que estão envolvidos com a evolução da arquitetura da internet e sua operabilidade. O IETF é aberto para qualquer um. A missão do IETF está documentada em uma RFC, que é a RFC 3935, ainda vou falar ainda sobre a RFCs. Pessoal, é só para você ter uma ideia, por exemplo, também sobre um grande feito, uma grande realização do IETF é exatamente o desenvolvimento do IPv6. Né? A equipe do IETF foi a equipe que desenvolveu o IPv6 aí como um novo protocolo da internet. Então o IETF com certeza é um grupo, um órgão de padronização extremamente importante para o desenvolvimento do TCP/IP. A IANA ela é coordenada pela ICANN. Ela começou as suas operações ainda na década de 70 e é responsável por coordenar alguns elementos importantes da internet. Então, nós temos 13 servidores raiz DNS, que são os servidores que basicamente coordenam as resoluções de nome no mundo todo. Né? Desses servidores, 10 estão nos Estados Unidos, 2 estão na Europa e 1 está na Ásia. E os números de sistema autônomo também são coordenados pela IANA. Tá, pessoal? A gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre os DNS root, ainda vai falar também um pouquinho mais sobre o sistema autônomo quando nós entrarmos no assunto roteamento, certo? Então, basta você saber que basicamente a IANA é ela que mantém e coordena os servidores DNS que estabelecem as resoluções de nome de todo o mundo. Então, para você ter uma ideia, nós temos, por exemplo, servidores DNS no Brasil que coordena os domínios BR. Nós temos também um servidor DNS para coordenar os domínios .com,
E todos esses servidores de domínio, eles estão diretamente subordinados aos três servidores de DNS root. Por isso eles são os servidores DNS raiz da internet, tá? Então na aula de DNS a gente vai falar mais ainda sobre os servidores root. Nós vamos ter uma aula só para falar sobre o DNS. E na aula de roteamento nós ainda vamos falar mais sobre os sistemas autônomos. E essas estruturas elas são coordenadas pela IANA. O ISOC, o Internet Society, é uma organização sem fins lucrativos também. A tarefa dela é coordenar assuntos relacionados às normas, educação e política da internet. O desenvolvimento e evolução da internet é estudado e analisado pelo ISOC. Algumas questões, como por exemplo, o futuro da internet, atuar como centro de informações sobre a internet, coordenar iniciativas relacionadas à internet, gerar estatísticas sobre o uso e prospecção da internet, é apenas uma das tarefas do ISOC, também é um órgão muito importante, na monitoria aí do uso da internet no mundo todo. E para finalizar, nós temos o Comitê Gestor da Internet, o CGI.br. É o responsável pela organização da internet no Brasil. Entre suas principais responsabilidades destacam-se, primeiro, a proposição de normas e procedimentos relativos à regulamentação da internet no nosso país, as recomendações de padrão e procedimentos técnicos operacionais para a internet no Brasil, o estabelecimento de diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimento da internet no nosso país, a promoção de estudos e padrões técnicos para a segurança das redes e serviços no país, a coordenação e atribuição de endereços IPs aqui no Brasil e os registros de nomes.br também, a coleta, organização e disseminação de informações sobre os serviços de internet, os seus indicadores e estatísticas. Então se repara que nós temos os órgãos centralizados que coordenam o mundo todo e nós sempre vamos ter órgãos diretamente subordinados a esses órgãos globais. O CGI.br é um exemplo de um órgão no Brasil que é padronizado à ICANN, ou melhor, que é subordinado à ICANN, ao IETF, à IANA e tudo mais. Então, identifique que existem inúmeros órgãos de padronização. Esses órgãos eles são responsáveis pelo bom funcionamento da internet. Tá legal, pessoal? Nós vamos encerrar assim mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.